verdadeiro e Deus eterno. Capítulo 1, verso 1, que é o prólogo do Evangelho, já deixa isso de forma explícita e de forma clara no texto para nós. Posto isso, nós vamos então à exposição do capítulo 1, falando então dessas verdades inconfundíveis e maravilhosas que é sobre a divindade do Senhor Jesus. Nós temos pelo menos 4 verdades destacadas no preâmbulo desse livro, ou na introdução do Evangelho de João. A primeira verdade é que Jesus, sendo Deus, ele possui os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos de Deus. Então nós temos, do verso 1 até o verso 4, os atributos do Verbo, os atributos de Jesus. João, ele não começa esse texto, ele não começa o seu evangelho com genealogias, como é de costume dos outros evangelistas, como Mateus e Lucas. Mas ele começa já tratando do Jesus Deus, do Jesus que é divino, do Jesus que é o próprio Pai, que é o Filho e também é o próprio Pai. Porque o propósito de João é apresentar Jesus como Deus. Ele escreve aos judeus que negavam a divindade de Jesus. Então ele escreve para mostrar de forma inconfundível que Jesus, ele é o Deus criador. Ele é o Deus que criou os céus e que também criou a terra. Por isso ele não tem árvore genealógica. Por isso ele não tem nascimento. Por isso ele não tem origem. Por isso ele simplesmente se encarna. Por isso, simplesmente, ele nasce de uma virgem sem concepção humana. Ele nasce de forma milagrosa, pelo Espírito Santo no ventre de Maria, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus em pessoa. Então, nós temos o primeiro atributo de Jesus como Deus, é que ele é eterno. Deus é eterno. E nós temos pelo menos 6 verdades que acerca do Verbo eterno, acerca do Verbo divino, que mostra esse atributo. A primeira verdade está aí no verso 1. A Bíblia diz que ele é um Verbo eterno. Verso 1 de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio, essa expressão, a expressão hebraica Bereshit, que significa origem de todas as coisas. Então, no princípio, ele é o Verbo. No princípio, ele simplesmente existe. A palavra verbo aí no grego é a palavra logos. E a palavra logos significa palavra que sai, palavra que faz, palavra que age. João, ele recua a sua mente nos refolhos da eternidade, lá no tempo do princípio, antes do princípio, quando tudo se inicia, quando tudo começou,